Então, a próxima apresentação vai ser feita pelo Luiz Eduardo de Lima, né? E aqui eu vou fazer só uma pequena introdução sobre o que é a TechPoint, né? A TechPoint surgiu em Brusque um pouco mais de um ano, é uma comunidade sem fins lucrativos ou comerciais. Ele se declara um grupo de especialistas na área de rede, cibersegurança e segurança ofensiva. Provê encontros presenciais em Brusque e região para disseminar o conhecimento através de palestras abertas à comunidade de TI. Então, Luiz, a palavra é sua. Fique à vontade, por favor. Obrigado. Boa noite. Em 2018, eu tive uma das experiências mais desafiadoras da minha carreira. Eu trabalhei numa empresa que passou por um ataque ransomware. Eu trabalhava no time de redes de computadores naquela companhia. Em uma noite normal, nós tivemos os usuários da empresa relatando que todos os nossos sistemas tinham parado de funcionar. Nós se deslocamos até a sede da companhia, os times de redes de computadores, infraestrutura, banco de dados, e nós encontramos um verdadeiro caos acontecendo. Vários servidores tinham sido criptografados, vários sistemas tinham parado, nós ficamos paralisados naquele momento, nós não tínhamos um plano, não tínhamos nenhum profissional de cibersegurança capacitado naquele momento. E nós levamos algumas horas para a gente conseguir entender o que estava acontecendo e controlar o ataque. Após nós conseguirmos controlar o ataque, nós tivemos que trabalhar durante 24 horas para recuperar o ambiente. Depois dessa experiência traumatizante, eu decidi que eu queria ingressar na área de cibersegurança e me especializar o máximo possível no ransomware. Eu não queria que isso acontecesse mais comigo ou com meus colegas. Então eu acabei nessa mesma companhia tendo uma oportunidade de iniciar um setor de cibersegurança, implementar soluções, criar políticas e processos. Após alguns anos eu acabei saindo dessa companhia e hoje eu atuo numa consultoria focada em cibersegurança. E a ideia dessa apresentação é poder passar um pouco desse meu conhecimento que eu reuni sobre ransomware nos últimos anos e como nós podemos se preparar para essa ameaça. Então a gente vai falar um pouco sobre o ransomware, como ele funciona, né? Alguns métodos e táticas que os atacantes utilizam. Vamos falar sobre segurança em camadas e algumas boas práticas. Primeiramente, para a gente começar, tem alguém aqui que nunca ouviu falar sobre esse termo ransomware? Ou não conhece esse tipo de malware? Então, o ransomware, ele é um tipo de malware que sequestra dados. Quando nós falamos em malware, nós estamos falando de um software malicioso, um programa malicioso que um atacante instala dentro de uma empresa. Ele utiliza criptografia para tornar os dados inacessíveis. Então, ele coloca uma chave impossível de ser quebrada nos arquivos, né? E ele solicita um resgate para poder liberar os arquivos novamente. O termo ransomware, ele significa resgate ou refém. Hoje no cenário brasileiro, nós somos o quarto país mais afetado pelo ransomware no mundo. 29% das empresas elas já relataram passar por algum ataque ransomware no ano de 2024. E nós tivemos nesse ano, até esse momento, 3.617 casos de ransomware confirmados. Eu trouxe aqui alguns casos em destaque, tanto do Brasil quanto do mundo, desse ano de 2025. Então a gente teve aqui o primeiro caso de maio de 2025 desse ano, no grupo Jorge Batista. Eles são do setor farmacêutico. Eles foram alvo de um ransomware chamado Gumra. E o ataque paralisou vários sistemas, interrompeu vendas, levou a rompimento de contratos e multas, um prejuízo estimado de 400 milhões de reais nessa companhia. Em setembro de 2025, esse caso aqui mais recente, na Medic Solution, que é do setor de saúde, eles foram alvo do grupo QSEC,
e houve a exfiltração de mais de 94 mil arquivos médicos de pacientes. No Reino Unido, em junho de 2025, uma empresa chamada KNP Transportes, uma empresa de 158 anos de mercado, ela foi alvo do grupo Acura e eles solicitaram um resgate de 5 milhões de libras. E a empresa não conseguiu arcar com esse custo. Acabou que todos os dados foram perdidos e a empresa declarou falência. E na Europa agora, um caso mais recente na mídia, que talvez vocês devem ter ouvido falar, múltiplos aeroportos tiveram seus sistemas interrompidos, em Londres, Dublin. E foi um ataque ransomware confirmado pelas agências europeias. Não teve a variante ou grupo divulgados nesse caso, né, mas centenas de voos foram cancelados ou atrasaram. Então o ransomware ele é uma ameaça global, né, tanto no Brasil quanto no mundo, que vem escalando e aumentando muito a intensidade. Então falando especificamente mais sobre o ransomware, quais são os tipos de ransomware que nós temos? Né? Então nós temos o ransomware de criptografia, que ele é o mais comum, ele criptografa os arquivos, então ele invade a rede de computadores, criptografa os arquivos e exige um pagamento. Nós temos o ransomware como serviço, ele é uma modalidade, ele acabou disseminando o ransomware no mundo, porque nesse caso do ransomware como serviço, os grupos de criminosos, eles fornecem o ransomware para outros criminosos. Então, não é mais necessário que um grupo ou que uma pessoa tenha grandes conhecimentos técnicos, ele simplesmente contrata um serviço de ransomware, né, que ele tem suporte 24/7, tem um dashboard personalizado e eles acabam dividindo os lucros, né, dos resgates. E agora, mais recentemente, nós temos o ransomware baseado em IA. Então, nesse caso do ransomware em IA, nós já vemos desde 2020 vários grupos utilizando IA para impulsionar ataques, mas agora a gente conseguiu comprovar no ano de 2025 que nós temos ransomwares já estudados que eles geram o código malicioso em tempo real durante o ataque. Então a IA ela vem sendo usada muito no ransomware e isso tende a escalar cada vez mais. Tá? E aqui para a gente entender um pouco sobre a evolução do ransomware no mundo, a gente começa pelo ano de 2017 com o WannaCry. Talvez esse nome deve ser famoso para muitas pessoas. O ransomware já existe desde 2014. Mas em 2017 essa data fica marcada porque o WannaCry ele foi o primeiro ransomware global. Ele atingiu mais de 150 países do mundo. Né? E ele ficou muito famoso. Ele tem uma tela vermelha quando ele criptografa os arquivos, com um timer, uma chave de Bitcoin. Então ele ficou muito famoso no mundo. Em 2019 nós tivemos o Maze, que ele foi pioneiro na dupla extorsão. Quando a gente fala de dupla extorsão, a gente fala de criptografia mais vazamento de dados. Então, os atacantes, além de criptografar, eles exfiltram os dados para fazer uma dupla extorsão. Então, se a empresa não quiser pagar o resgate para liberar a criptografia, porque às vezes ela tem backup, eles ameaçam vazar os dados. E muitas vezes a empresa, mesmo pagando pelo resgate da criptografia, os criminosos ainda assim fazem a dupla extorsão e cobram pelo não vazamento dos dados. Isso aqui são alguns destaques de cada ano, tá? Teve muitos mais casos e grupos famosos. Eu trouxe alguns destaques, tá? Em 2020 nós tivemos o grupo Conte, que ele foi um dos pioneiros do modelo ransomware como serviço. Então ele vendia o seu ransomware para outros cybercriminosos, né, com suporte 24/7, dashboard personalizado. Em 2021 a gente teve um caso muito emblemático, que foi feito pelo grupo DarkSide. Ele ficou famoso após o ataque à Colonial Pipeline, lá dos Estados Unidos, que é uma refinaria de petróleo privada, ali americana. E ficou muito famoso porque aqui o governo americano declarou estado de emergência no país, quando houve esse ataque. Ele acabou interrompendo essa empresa por várias semanas. Tá? Em 2022 tivemos o Lockbit, que ele se tornou o grupo mais ativo do mundo. Né? Ele trouxe tipos de ransomware tanto para Linux como para Windows, né? Algumas variantes para ESXi, e eles tiveram mais de 500 milhões de dólares de lucro desde que eles foram formados em 2022. Tá?
Em 2023 nós tivemos o CLOP, que ele trouxe um novo método de ataque. Eles não costumam fazer a criptografia dos arquivos, somente exfiltração de dados para fazer a extorsão em cima da venda. E o foco deles é Linux, tá? Desse grupo. E o grupo Aquila, que ele tem um foco muito grande em Windows e Linux, eles tiveram um crescimento explosivo, com um foco principalmente em pequenas e médias empresas. E agora, no ano de 2025, nós temos o grupo Ransom Hub, que é o mais ativo hoje, e o Ransom Prompt Lock. Ele foi o primeiro ransomware 100% baseado em IA que já foi documentado. Então, ele consegue escrever o código em tempo real durante as manobras que o atacante faz dentro das redes, tá? Então, quais são os principais prejuízos que a gente tem? Principalmente financeiro, né? Como a gente falou, pausas de negócio, resgates, extorsões, multas, né? Que a gente entra com a LGPD, a GDPR lá na Europa, né? Principalmente quando tem vazamento de dados pessoais, então as empresas acabam tomando multas, então o prejuízo financeiro ele é muito grande. Nós temos a questão de vazamento de dados, né, para dupla extorsão, como a gente comentou antes. Então, mesmo após a recuperação do ambiente, ainda existe ameaças de vazamento de dados. E danos à reputação. Então, perdas de contrato, perdas de clientes e comprometimento de fornecedores. Tá? E quais são os métodos e táticas mais utilizadas hoje pelos atacantes? Eu trouxe aqui uma timeline de como que um ataque ransomware começa, desde o início até a encriptação dos dados. Tá? O primeiro passo que é feito é o reconhecimento do alvo. Então, os criminosos eles precisam levantar informações sobre o alvo. Existe uma técnica usada hoje que se chama OSINT. Ela é uma técnica de coleta e análise de informações públicas. Então, ela é usada para tanto a questão de identificação de alvos, mapeamento da superfície de ataque. Quando nós falamos superfície de ataque é o que está exposto na internet daquela empresa que pode ser atacado, e para monitoramento de credenciais expostas. Esse framework do OSINT, ele não é ilegal. Nós coletarmos informações públicas na internet não é ilegal, mas você utilizar essas informações para causar danos a terceiros, aí sim se torna um processo ilegal. Então, o OSINT ele é usado tanto por cybercriminosos como por pesquisadores, o pessoal que faz a parte de defesa cibernética. Existem várias ferramentas hoje que nós podemos usar para fazer OSINT, desde a coleta de informações de nome de pessoas, endereços de e-mail, IPs, portas abertas, né? Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma ferramenta que ela é muito famosa, que é o Shodan. Ele é uma ferramenta usada para fazer OSINT, para fazer essa pesquisa de informações públicas, e ele é baseado em scanner de IPs na internet. Então ele é uma ferramenta que ele fica escaneando todos os IPs da rede e ele procura portas abertas de diversos serviços. E com esse dashboard a gente consegue fazer algumas pesquisas. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui do país Brasil na porta 3389. A porta 3389 é a porta do Remote Desktop do Windows. É uma porta muito conhecida, é um serviço muito utilizado e que ele jamais deveria estar exposto na internet. Esse é um serviço que ele é usado nas redes internas para a conexão remota. Ele não é um serviço preparado para a internet. E se nós percebemos aqui na pesquisa, nós temos mais de 43 mil dispositivos, né? Isso foi de hoje, essa pesquisa. Tem mais de 43 mil só no Brasil, nesse momento, que estão expostos na internet com a porta 3389. Então aqui, além de nós termos a informação da porta, que está exposta, o IP, né? Nós temos várias informações como o tipo do sistema, a versão do sistema, a build dele. Aqui eu borrei que é o nome do domínio da companhia. Então nós conseguimos coletar várias informações. Aqui um atacante,
com um simples brute force na porta, ele consegue ter acesso a esse servidor, a esse dispositivo. Geralmente as empresas elas não colocam proteção de erro de senha nos sistemas Windows, e então o atacante consegue fazer um brute force, tentar uma combinação de senhas até ele conseguir acessar. Se a gente deixar essa nossa pesquisa um pouco mais macro, a gente consegue ver aqui, por exemplo, em Santa Catarina, nós temos mais de 1.800 dispositivos, nesse momento com a porta exposta. Então, passiva de um ataque. E, um pouco mais macro ainda, em Brusque, nós temos 53 dispositivos expostos. Isso aqui é só para demonstrar para vocês como que as vulnerabilidades elas estão disponíveis, né, com o método OSINT, que a gente pesquisar uma vulnerabilidade pública, né, e como que as empresas estão vulneráveis. Isso aqui é um exemplo de uma porta, de um serviço, né, que pode ser utilizado para um ataque. Assim que o cybercriminoso faz esse reconhecimento do alvo, mapeia uma superfície de ataque e que ele descobre vulnerabilidades ou informações da companhia, ele precisa fazer a entrega do artefato malicioso. Quando nós falamos artefato malicioso, nós estamos falando do arquivo que vai ser colocado dentro da rede para infectar os computadores. E nós temos diversos métodos para fazer isso. Um deles é a exploração de vulnerabilidades, como eu mostrei, o caso da porta do RDP 3389. Então, é um sistema exposto por um erro de configuração, então é passível de um ataque. E-mails maliciosos, hoje, ainda e-mail é o principal vetor de ataque de ransomware. Então, no método de pesquisa de OSINT, o cybercriminoso ele pode encontrar o endereço de e-mail da companhia. Talvez algum endereço da contabilidade, de algum diretor ou de algum funcionário do TI, e ele pode criar um e-mail falso, né, pedindo para clicar para fazer um download, clicar num link, e dessa forma ele consegue colocar o artefato malicioso, o arquivo malicioso dentro da companhia. E credenciais comprometidas, também hoje é um grande vetor, porque senhas hoje elas estão obsoletas, a gente pode dizer, as senhas vazam de qualquer forma. Hoje tem milhares de formas de uma senha vazar. Hoje, para vocês terem uma ideia, senhas eram vendidas alguns anos atrás lá na Dark Web. Você conseguia comprar pacotes de senha. Hoje em dia, isso ficou tão supérfluo, existem tantas senhas vazadas, que os criminosos nem estão cobrando mais, eles simplesmente entregam um pacote de senha. Hoje, simplesmente entrando lá em grupos específicos do Telegram, você consegue baixar arquivos de senha 24 horas por dia. Nesses arquivos de senha nós temos senhas de e-mail, senhas de VPN de empresas. Então, senha realmente hoje não funciona mais. Então, quem não utiliza múltiplo fator de autenticação acaba ficando vulnerável. Então, esses são alguns métodos que o atacante pode utilizar, né? Aqui na questão de senha também, uma coisa que é muito comum é a compra de acessos. Os cybercriminosos recrutam funcionários das empresas que eles querem fazer esse procedimento, e eles acabam comprando um acesso de VPN, uma senha de sistema. Então, senhas realmente são complicadas. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma premissa que o atacante sempre encontrará uma maneira de desconectar a sua rede. Se a gente levar essa premissa em conta, a gente começa a perceber aqui um cenário. Por muitos anos, o firewall ele foi o protagonista da cibersegurança. Por muitos anos, utilizar um firewall era considerado suficiente. E ainda existem muitas companhias que ainda utilizam somente firewall, hoje em dia. Mas se a gente levar essa premissa em consideração, pela quantidade de formas que nós temos hoje de um atacante conseguir se conectar à sua rede, o firewall ele acabou saindo de cena. Hoje ele não é mais o protagonista. O firewall acaba ficando muitas vezes obsoleto, né? Que se a gente fala de um vazamento de senhas, de um ataque por e-mail, de um ataque de um erro de configuração que alguém deixou a porta 3389 aberta, o firewall não tem mais efetividade. Seguindo aqui na nossa timeline,
Assim que o atacante conseguiu colocar esse arquivo malicioso, esse software malicioso em um computador da companhia, esse malware ele vai se reportar para um servidor. E esse procedimento a gente chama de command control. Dentro do command control, o cybercriminoso ele tem controle de todas as máquinas infectadas pelo software dele. Então ele consegue, a partir desse momento, enviar comandos remotos, receber os dados que serão exfiltrados, atualizar ou configurar o malware, né, controlar toda a parte de comportamento do malware e ele monitora as máquinas comprometidas. Então isso aqui é uma etapa crítica do ataque. Nesse momento o atacante está no controle dos dispositivos infectados, ele ainda não está no controle da rede. Mas agora a gente vai para o próximo passo, que é a movimentação lateral. Dentro da movimentação lateral, assim que o atacante está no controle das máquinas, dentro daquela mesma VLAN, ele vai procurar outros dispositivos lateralmente, para ele poder infectar, para ele poder explorar, né? Então a gente faz esse conceito de procurar máquinas laterais, dentro da mesma VLAN. Então ele vai usar scanners de rede, ele vai usar linhas de comando como o PSExec, que é uma solução nativa do Windows para fazer comandos remotos, Bash do Linux, a gente tem também o INRM, que é comandos remotos do PowerShell, e ele vai explorar protocolos como RDP, SSH, o SMB, que é a transferência de arquivos, compartilhamento de arquivos, LDAP. Hoje, dentro do ambiente Windows, quando a gente fala do nosso Active Directory, que é a nossa árvore de usuários, né, existem muitas vulnerabilidades, principalmente quando ele é mal configurado. Junto com a movimentação lateral, é feito também a exploração de vulnerabilidades. Esses dois passos eles são feitos em conjunto. Por quê? Porque assim que o atacante ele vai se movendo pela rede, ele vai procurando configurações fracas, softwares desatualizados, e ele vai iniciar o processo de roubo de credenciais. Como eu falei, dentro do ambiente Windows, principalmente do ambiente de controle de hashes e credenciais do LDAP, nós temos algumas características que favorecem esse tipo de acesso. Sempre que um usuário de rede loga na máquina Windows, ele salva a parte do hash da senha. Então, sempre que o usuário loga, a senha dele é convertida num hash e é salvo num banco de dados do sistema. Esse procedimento acontece porque se a máquina ficar indisponível por falta de rede, a gente consegue logar com o nosso usuário da mesma forma. Então, por quê? Porque o Windows tem o hash da senha no banco de dados. E os atacantes utilizam esse método para poder fazer a conversão desse hash na senha novamente. Então, se um atacante está no controle da máquina, ele vai procurar hashes de senha de usuários privilegiados, como domain admins, como usuários ali que têm controle total, né, do ambiente da companhia, para fazer a conversão do hash na senha. E assim que o atacante ele tem sucesso nesse processo, ele está na posse de uma senha privilegiada. Então, nesse momento, ele está no controle da rede também, porque ele tem acesso agora irrestrito a todas as máquinas. Nesse momento ocorre a exfiltração de dados para depois uma possível dupla extorsão. E por fim a gente tem a execução da criptografia. Então todas as máquinas que estão com o malware, ele é executado a parte de criptografia de dados. Geralmente quando a gente passa por uma situação dessa, já sofreu, né, com um ataque ransomware, a gente encontra esse arquivo de texto junto com os arquivos criptografados, né? Então aqui tem um aviso que os arquivos foram criptografados, tem um contato de e-mail dos cybercriminosos para poder acontecer as negociações, né? Chaves de Bitcoin para pagamento, né? Então isso é um arquivo comum hoje em dia. Aqui foi uma timeline, então aqui no último passo nós temos negociações, resgates, né? A questão de vazamento de dados, dupla extorsão. Todo esse procedimento, alguns devem estar se perguntando como que uma empresa não consegue perceber que isso tudo aconteceu dentro do ambiente.
Aqui tem um dado muito interessante da IBM de 2023, que somente uma em cada 3 organizações conseguem detectar uma violação no ambiente. E dessas que conseguem, elas levam até 322 dias em média. Ou seja, quase um ano. Um cybercriminoso, quando ele tem acesso numa rede, ele tem quase um ano para fazer todo aquele procedimento sem ser detectado. Isso aqui é um estudo que a IBM fez em vários tipos de ataques. Tá? E aqui tem uma outra premissa. Você não pode proteger o que você não pode ver. Então aqui a gente está falando de visibilidade. Se nós não tivermos ferramentas, soluções para trazer visibilidade do que está acontecendo na nossa rede, nós não conseguimos perceber que tem algum atacante ou tem alguém tentando explorar alguma falha. Tá? E aqui a gente entra no conceito de defesa cibernética agora, que é a questão de segurança em camadas. Como eu falei ali antes, quando a gente começa a ver esses tipos de ataque, essas metodologias, nós começamos a perceber que o firewall ele já não é mais suficiente. Ele ainda é essencial, mas ele não é mais suficiente. Aí a gente entra no conceito de segurança em camadas. O que seria a ideia? Nós colocarmos várias camadas para dificultar cada vez mais a vida de um cybercriminoso. Por exemplo, naquele caso da porta 3389, voltando naquele exemplo, se eu estou com essa porta exposta e um cybercriminoso conseguiu quebrar a senha do meu sistema e se conectou no meu ambiente, ele já passou pelo meu firewall. Então ele já passou pela minha primeira camada, que era o meu perímetro. Eu preciso ter uma segunda camada no meu sistema operacional. Algum anti-malware, alguma ferramenta que impeça que ele execute comandos remotos. Então, quando a gente fala de segurança em camadas, simplesmente nós colocamos cada vez mais camadas, sempre na premissa que toda solução, por mais robusta que ela seja, ela pode ser contornada de alguma forma. Então a gente tem que levar em consideração a premissa que o atacante vai passar pela minha solução de segurança. E eu preciso ter mais uma camada para cada vez ficar mais difícil. Né? Então aqui, entrando um pouco nesse conceito da segurança, imaginem que o nosso ambiente ele é como se fosse uma cebola. Os nossos dados eles estão no centro da cebola, que é a parte mais importante. Né? Então nós temos várias camadas, desde políticas, né? Que nós podemos ter, por exemplo, treinamento de usuário, que também é uma camada de segurança. Se você treinar o seu usuário para ele conseguir identificar um e-mail malicioso e ele não clicar naquele link, não baixar aquele anexo malicioso, isso também se torna uma camada. Então, treinamento de usuário também é uma camada. Seguir políticas como ISO, NIST, frameworks de cibersegurança, né, também é uma camada muito importante. Dentro do conceito de camada física, nós temos controles de acesso, controles de incêndio, redundância. Teve um caso recente, agora, que aconteceu lá na Coreia do Sul, que teve um incêndio em um data center do governo e o governo acabou perdendo toda a nuvem pública que o governo tinha da Coreia do Sul, por causa de um incêndio. Então, controles físicos também são uma camada de segurança. Perímetro, como nós falamos do firewall, né? O firewall ele ainda sempre que nós falamos de perímetro, é a solução que é mais considerada, mas nós temos várias soluções, por exemplo, a nossa VPN, né? Nós temos, por exemplo, um MFA na VPN, é uma camada de segurança, porque se a senha do usuário da VPN vazar, a gente tem um múltiplo fator para impedir aquele acesso. Rede interna, a gente pode falar de segmentação de rede, né? Então aqui tem um conceito que é muito claro aqui, eu acredito, para todos, que é VLAN. Então nós segmentarmos a rede é uma camada de segurança também, né? Então nós segmentarmos nossos servidores, banco de dados, rede de acesso de usuário, rede de visitantes, isso é muito importante, porque a gente dificulta, né, a extensão ali dessa infecção do malware, né? E isso até é curioso falar isso, porque parece que é uma coisa muito comum, mas nós geralmente não vemos isso nos cenários das empresas. Tem muitas empresas hoje que não fazem segmentação de rede ainda. Tá?
Falando de dispositivos, né? Então tanto Windows quanto Linux, nós temos um anti-malware, é uma camada muito importante, porque se o atacante conseguir chegar em um sistema, ele não consiga executar comandos remotos, não consiga baixar o arquivo malicioso, então é muito importante. E camada de aplicação, né? Aqui só mais um exemplo de gestão de vulnerabilidades, então nós conseguimos saber o que está vulnerável, isso é muito importante quando a gente fala de camada de software. E, por fim, os nossos dados. Aqui tem um ponto muito crítico, que é o backup off-site. Quando a gente fala de backup off-site, é a gente ter uma cópia do nosso backup fora do nosso ambiente. No caso da Coreia do Sul, do incêndio que eu falei agora há pouco, o backup estava no mesmo data center que pegou fogo. Então, além deles perderem toda a nuvem deles pública, eles perderam o backup também. Então, backup off-site, o backup que está fora do meu ambiente, ele é uma camada de segurança também, tá? Quando a gente fala de soluções de defesa cibernética, nós temos um conceito que é da pirâmide da dor. Geralmente, quando nós falamos de firewall, principalmente, nós fazemos alguns bloqueios como IP, domínio, mas tem algumas coisas que para o atacante não dói. Por exemplo, bloqueio de hash de arquivo. Isso aqui era muito comum no antivírus, né? Então o antivírus ele tinha uma assinatura de um hash de arquivo e ele gerava ali aquele bloqueio do hash. Isso é trivial. O atacante modifica o arquivo, qualquer coisa do arquivo, esse hash muda e esse bloqueio não é mais efetivo. Bloquear IP também é muito fácil. Se você bloqueia o IP de um atacante que ele está realizando algum ataque, ele vai trocar o IP. Domínio também é muito simples. O atacante pode gerar milhares de domínios durante ali um ataque, né? Agora, começa a ficar irritante para o atacante quando a gente bloqueia os artefatos maliciosos que ele está colocando na rede. Se a gente bloqueia os arquivos dele, começa a ficar irritante. Fica desafiante se a gente bloqueia as ferramentas que ele vai utilizar. Por exemplo, PSExec, execução de comandos remotos, então ferramentas que ele vai trazer para o ambiente. Então, se a gente começar a ter esse bloqueio, fica desafiante. E realmente fica dolorido quando nós temos soluções que trabalham em cima de táticas, técnicas e procedimentos. Como a gente sabe quais são as táticas, técnicas e procedimentos que os atacantes irão utilizar, né? Nós temos esse framework chamado Mitre Attack, que ele detalha todas as táticas de ataque, né? Então, desde reconhecimento, acesso inicial, execução do malware. Então, em cada item desse aqui, nós temos a tática que ela é usada, em qual momento do ataque, o tipo da técnica, aqui nesse caso phishing, a subtécnica, vai ser um phishing com um anexo, vai ser um phishing com um link, e como que ele é feito. Então, tem um procedimento detalhado de como é feito. Então, com essa ferramenta, com esse framework, hoje, quase todas as soluções de cibersegurança, tanto comerciais como open source, elas utilizam esse framework, que é a gente saber que tipo de tática que o atacante vai utilizar quando ele chegar naquele momento. Se a gente bloqueia isso, fica muito difícil de o atacante conseguir ter sucesso no seu ataque, tá? Falando um pouco de boas práticas, a gente tem uma outra premissa aqui que é um ambiente bem configurado e alinhado às boas práticas, ele potencializa a eficiência das soluções de segurança. Então, por onde começar, né? Nós vemos ali diversas ferramentas, diversas soluções e várias camadas ali, mas tem um ponto, né? Se nós sairmos simplesmente comprando soluções ou implementando soluções open source, né, e não cuidarmos de boas práticas como políticas, controle de acesso de usuários, multifator de autenticação, a gente acaba tendo um grande problema. Então, se nós subirmos um monte de solução no nosso ambiente, mas nós não treinarmos o nosso usuário para não clicar num link, a gente acaba perdendo tudo, né? Então, aqui a ideia é a gente trabalhar com boas práticas. Para isso, existe um framework muito famoso, ele é chamado de Syscontrol. Ele é um framework que ele foi criado pela comunidade de cibersegurança
Pensando num cenário que hoje nós temos diversas normas e frameworks de mercado, como NIST e ISO, mas isso é tudo muito complexo. É difícil para uma pessoa que não é da área, talvez, ou que é um gestor, ele conseguir interpretar, né, todas aquelas políticas, aqueles procedimentos. Então foi criado o SysControl. Ele é um framework que ele foi todo baseado em cima desses grandes frameworks como NIST, ISO, e nele foram desenvolvidos 18 controles básicos que toda empresa precisa fazer, e a parte legal é que ele é dividido por nível da empresa. Então ele tem desde uma empresa de pequeno porte, o que ela tem que fazer, o que uma empresa de médio porte e uma empresa de grande porte. Então a gente consegue ter um norte por onde começar em qualquer tipo de cenário, qualquer tipo de empresa ou qualquer tipo de corporação. Então o SysControl, ele é um framework que eu recomendo muito, tá? E aqui a gente vai fazer uma pequena simulação. Eu acredito que já deve ser por volta de 10 horas agora, só para a gente finalizar. É uma simulação aqui para a gente consolidar o que a gente viu aqui, tá? Até agora. Então a gente vai simular os passos de um atacante, tá? Então desde o momento do OSINT, que é ali aquela pesquisa, que o atacante ali vai reunir informações públicas sobre aquela corporação. Ele vai fazer um ataque via e-mail aqui, então de phishing. Então ele vai criar um e-mail falso, né, para ser enviado para aquele e-mail que ele coletou da companhia. Então aqui nós temos um exemplo de um e-mail que está se passando pelo LinkedIn, né, com um link falso, e o usuário ele vai fazer um clique, né, nesse e-mail. A partir do momento que o usuário fez o clique no link malicioso, ele foi direcionado para um site malicioso e ele fez o download do artefato, do malware, do arquivo malicioso. Nesse momento ocorre a exploração do host e a comunicação com o nosso servidor de comando e controle. E nesse momento o atacante está no controle daquele dispositivo. Então ele vai iniciar o processo de movimentação na rede, né, procurando outros dispositivos daquela mesma rede, procurando vulnerabilidades e credenciais, né, fazendo aquele processo do hash que nós falamos, procurando credenciais em memória, né, ali de usuários administradores, e temos a exfiltração de dados, né, a possível dupla extorsão, e, por fim, após o atacante estar no controle da rede, com o acesso do usuário administrador e com o malware espalhado na rede, ele inicia a criptografia. Essa aqui é a tela famosa que eu falei no início do WannaCry. Então, era essa tela vermelha, né, com um timer, a chave de Bitcoin. Né, aqui tu conseguia fazer todo o contato com o cyber criminoso. Tá? Pergunta muito interessante. Dentro do cenário de cibersegurança ainda existe uma resistência grande das empresas na questão de investimento. Isso vem mudando com o passar dos anos, já melhorou muito nos últimos anos, mas ainda existem empresas que resistem a esse investimento, né, porque você investir em cibersegurança é como você investir em um seguro, porque você investe numa coisa que talvez não vá acontecer. Mas o risco é muito grande. Nós temos diversos casos de companhias não querem fazer esse investimento inicial, né, de fazer, de ter alguns controles, de iniciar um projeto de fases, e depois, quando ela sofre um ataque, ela vem atrás das consultorias e daí quer contratar tudo de uma vez. Então acaba gastando muito mais. Seria muito mais interessante fazer ali um processo com algumas fases de investimento, mas elas preferem não fazer e daí na hora que toma um ataque elas investem, soltam o dinheiro. Então esse é um cenário que acontece muito ainda, tá? Empresas que resistem. Melhorou muito nos últimos anos, mas ainda a gente tem esse cenário, tá? Que é muito importante é ter múltiplo fator de autenticação em todos os seus serviços possíveis. Todos que têm essa opção, né, nós temos o múltiplo fator de colocar o
o token, né? Seja por e-mail, seja por token no celular. Por quê? Porque senhas vazam muito facilmente, principalmente quem salva senhas em navegador. Hoje é muito comum se salvar senhas em navegador. Mas o navegador hoje é uma das principais fontes de vazamento de senhas. Hoje nós temos muitas vulnerabilidades em cima de navegador, então senhas salvas em navegador serão vazadas em algum momento. Então, para usuários finais, o que eu recomendo? Sempre use multifator de autenticação, sempre duvide, né, de mensagens e e-mails suspeitos. Nós temos um conceito na cibersegurança que se chama Zero Trust, que é você nunca confiar em nada, sempre desconfiar de tudo. Então, acho que isso é um método muito interessante. Então, sempre que você se deparar com alguma mensagem, algum e-mail, duvide. Será que isso é real? Será que isso é verdadeiro? Será que a pessoa mandou isso para mim mesmo? Eu acho que é a única forma de a gente se manter mais seguro, tá? Como open source, para toda solução comercial, nós temos uma opção open source. E, geralmente, as soluções comerciais nasceram de uma solução open source, né? Ela foi feita um fork, ela foi melhorada e se tornou ali um produto. Então, hoje nós temos opções 100% open source para qualquer tipo de produto de cibersegurança, sem exceção. Só que daí, né, claro, tem esse ponto, né? Quando nós trabalhamos com open source, então nós temos a parte de manter o software funcionando, né? A gente não tem suporte. Quando você contrata uma solução comercial, você tem toda uma equipe por trás, né? Que você vai, se der qualquer problema, você vai abrir um chamado, você vai cobrar, né? Quando a gente trabalha com a parte de soluções open source, a gente tem todo esse trabalho de manter a solução funcionando. A gente precisa de profissionais capacitados, né? Mas, para deixar clara a sua pergunta, nós temos, para toda solução comercial, nós temos uma variável open source no mercado hoje. Tem como, né, e temos vários exemplos de empresas que fazem cibersegurança somente com open source, inclusive. O que é recomendado é nunca se pagar, né, porque você está negociando com um cybercriminoso. Mas existem situações que a empresa ou ela paga o resgate ou ela fecha as portas, né? Teve casos ali, por exemplo, aquele caso da RNP Transportes, que não tinha backup, não tinha outra saída. Então, geralmente, as empresas que estão nessa situação, elas pagam, né? Porque ela fica sem saída. Ou paga ou fecha, né? É a única opção. Então, o que a gente recomenda é tenha backup, né, off-site, e não pague o resgate. Essa é a recomendação, tá?